Olá, meninas do cafezinho. Desculpa aí, eu tive um errinho no primeiro vídeo. Eu tô fazendo esse segundo vídeo aqui. A gente está estudando sobre Ana. A gente está falando sobre Ana. E no estudo de Ana a gente vai fazer o tópico de imersão, é colheita. É o tópico de imersão que a gente vai estar estudando. Como eu falei pra vocês, eu tive um probleminha no primeiro vídeo. Eu falei que a gente estava estudando Ruth. Eu não queria confundir ninguém. Eu que estava confusa, gente. Hoje o dia foi muito cansativo. Mas tudo bem, né? A gente vai vivendo e fazendo as coisas como pode, né? Mas vamos lá. Eu quero abrir meu planner aqui para mostrar para vocês. No início do meu planner tem o nosso calendário, com todas as nossas mulheres, os nossos meses. E aqui no mês de julho tem Ana, não Ruth, Ana. E tem o estudo histórico, que foi a visão de Paulo para esposas, e o tópico de imersão, que é colheita. Então, a gente vai falar um pouco sobre colheita hoje à noite. Oi, Jaiana! A gente vai estar falando sobre colheita, entendendo um pouco como a colheita funcionava na época da Bíblia e por que tem sentido as coisas sobre colheita que a gente precisa aprender. O livro que eu estou pegando esse material é esse daqui, em inglês, Everyday Life and Bible Times, né? O dia a dia bíblico, nos tempos bíblicos, e ele é da Baker Book House. Ele é muito legal porque ele vem todo ilustrado. Olha que romã linda. Ele vem com fotos de como as coisas poderiam ser naquela época, né? Deveriam ser fotos do próprio local, dos alimentos e tudo. É muito legal. Gosto muito desse livro. Foi um ótimo investimento. Mas vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que entender é que colheita, naquela época, era um evento familiar. Então, eu lembro quando eu era criança, às vezes meu pai, ele plantava e trazia para casa muito feijão. Então, era um evento familiar, a gente sentar e debulhar feijão na minha casa. E naquela época, você pensa, muitas famílias sobreviviam da agricultura. Então, quando dizia assim, era a época da colheita, era a família toda se juntava para poder ajudar na colheita. Então, era um evento familiar e ocorria anualmente e se tornava parte do ritmo de vida, né? Muitos diferentes alimentos eram colhidos nos diferentes meses do ano. Então, haviam diferentes colheitas, não era uma colheita só para as frutas, os vegetais, eram colheitas diferentes. Então, eu anotei aqui para vocês as colheitas, para vocês entenderem um pouquinho. A primeira colheita era a colheita da cevada, que acontecia no meio do mês de abril, logo seguida pela do trigo. Algumas semanas depois, colhidas puxando a raiz. Então, a colheita da cevada, ela vinha, eles puxavam da raiz da planta, então você tem que se abaixar muito para poder estar tirando, né? Figos, tâmaras, romãs e uvas eram colhidas à mão no fim do verão. Então, no fim do verão não liga não, Gemima. É porque às vezes eu tenho aqui as mães que estão escutando, né? Deixam o celular e às vezes as crianças, eu já tive carinhas com raiva, carinhas rindo, todo tipo de carinho eu já tive aqui, por conta das crianças que ficam mexendo, né, no celular da mãe. Então não se preocupe, não leva a mal não. E elas eram colhidas, né, no fim do verão. Azeitonas eram derrubadas com um cipó longo, então mais ou menos como a gente derruba... Oi, Wanda, boa noite! Normalmente como a gente derruba a manga, né, que a gente pega um cipó grande e... minha caneta de cacto. Comprei no Eixo. E você pega o cipó longo e você enfia, né, na manga, lá bate no pé e a manga cai. Então, era mais ou menos assim que eles colhiam as azeitonas. Iniciando no meio de setembro. Então, primeiro a cevada, depois o trigo, depois figos, tâmaras, romãs e uvas, depois azeitonas. Então, era um ciclo, né? O ciclo da colheita ocorria tão bem que com ele se referenciava as épocas do ano. Então, através da colheita, você sabia exatamente, tipo assim, naquela época não tinha um calendário físico, né? Não tinha calendário celular.
Então, tipo, você marcava uma coisa com alguém e você dizia, ó, então vamos marcar nosso casamento para a colheita das uvas. Logo quando a gente for colher as uvas, a gente vai casar, entendeu? Então eles faziam, era como eles referenciavam os eventos da vida, era através das colheitas, era através, porque era um evento fixo, né? O sucesso da colheita estava intimamente ligado ao Senhor. Então, vocês sabem que Israel, eles confiavam no Senhor para o seu mantimento. Então, estar no Senhor, ter essa colheita, né, no Senhor, era um ato de adoração e de confiança, de fé, de que o Senhor estaria provendo para eles. Os festivais religiosos foram arranjados junto das colheitas e era muito interessante, porque assim, os festivais funcionavam para adorar a Deus e agradecer a Deus pela colheita, mas eles eram feitos, né, para poder estar, tinham razões religiosas. E tinha alguns festivais que eram devidos à colheita. A gente leu Levítico, né? Então a gente viu isso muito claro na leitura de 2 anos, no cafezinho. A Páscoa era na colheita da cevada. Que a Páscoa eles estavam agradecendo a Deus, vocês lembram, né? A Páscoa eles estavam agradecendo a Deus pelo livramento a saída do Egito e por ter salvo todos os primogênitos, né? E eles terem saído, né, na diáspora, saído do Egito. O Festival das Semanas, que era o Pentecostes, na colheita do trigo. O Festival dos Tabernáculos, com a colheita dos frutos de verão. Não havia colheita em determinados períodos, confiando que o Senhor proveria. Então, tem alguns períodos na Bíblia onde eles falam que não tinha colheita, que a terra deveria se recuperar e que o Senhor continuaria provendo. Eles não plantariam, eles apenas colheriam daquilo que viria, mesmo sem ter plantado. Então, tem algumas referências que falam isso. Havia uma conexão entre a obediência, a aliança e a boa colheita. Então, vários versículos falam, né? Até a ideia de que os israelitas tinham, de que se você for fiel a Deus, se você for bom, né, fiel a Deus, você teria uma vida boa, vamos colocar assim. Que a gente sabe que, infelizmente, a gente vive num mundo quebrado e tragédias podem acontecer. Mas, com relação à colheita, a gente tem vários versículos. Eu vou ler aqui alguns para vocês. Levíticos 26. Levítico 26. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Aí ele fala da obediência primeiro, né? Se vocês seguirem os meus decretos, e aí ele fala essa última coisa, né? Que vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança na sua terra. Então haveria essa promessa do Senhor que isso estaria acontecendo na vida deles, né? Outro versículo interessante é Salmo. Eu tenho uma ilustração muito bonita na minha Bíblia, que foi de um livro de colorir que eu vi. Eu tenho até o livro de colorir também, aqui em casa. É de uma artista que ela pinta o livro de colorir dela com palito de dente. Ela usa o palito de dente mergulhado em tinta. Daí eu vi essa ilustração, achei muito bonita e fiz uma semelhante na minha Bíblia. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Eu vou ter que afastar e tirar o zoom. Pronto, toda essa parte de trás eu que ilustrei na Bíblia, no Firme nas Promessas, não, foi no Firme nas Promessas que eu fiz, né? E daí a gente pegou esse versículo, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Daí eu ilustrei ele todo como plano de fundo na página,
E eu tratei a página antes de ilustrar, então por isso que ela brilha assim, para que nenhuma tinta passasse para o outro lado. Então o outro lado tá aqui limpinho, como se nada tivesse acontecido. E esse lado todo pintado. Eu pintei com lápis de cor da Marco Raffine. E a caneta foi a Micron 0.01. E daí eu fiz essa ilustração. Pronto. Tava grávida do Thomas. Tava para ter o Thomas quando eu fiz. Como a colheita tinha prazo, virou metáfora para aproveitar as oportunidades. Então, quando você falava de colheita, você falava, né, que você tem que aproveitar a oportunidade que vem. Provérbios 6. Deixa eu abrir aqui. Eu vou tirar agora esse daqui e vou colocar minha Bíblia, que vai ser mais fácil para vocês verem. Provérbios 6. Deitar mais um pouquinho o iPad. Provérbios 6, versículos 6 a 8. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita junta o seu alimento. Aí, versículo 10. Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Versículo 11 fala: a sua pobreza se surpreenderá como um assaltante, a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Capítulo 10, versículo 5 diz o seguinte: aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Então, daí vem a ideia, né? Você tem que aproveitar as oportunidades. A sociedade é um campo pronto à colheita, né? A Bíblia fala que João 4, vamos lá para João. João 4. João 4. Versículo 35 diz o quê? Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Então ele fala que os campos estão maduros para a colheita, né? Que o mundo, ele está precisando de Jesus, ele está precisando do amor de Jesus. Que é essa colheita, né? A colheita da palavra de Deus. Também sobre colheita, a gente sabe que o planejamento errôneo resultava em uma colheita ruim. Gálatas. Deixa eu virar mais para cá. Gálatas. Capítulo 6. Quase lá. Pronto. Gálatas 6, versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, falando de ações, né? Quando você semeia, meu marido, ele tem uma frase que é muito interessante o que ele diz. Ele diz assim, que quem anda pelo caminho do bem dificilmente encontrará o mal. Mas eu sei que muitas são as aflições do justo, não estou negando isso. Só que, gente, se você é desonesto, você vai encontrar o castigo, hora ou outra, por aquilo que você está fazendo. Se você mente, você vai encontrar, hora ou outra, a vergonha da sua, né, mentira descoberta ou o mal que você está causando a alguém ou a si mesmo. Então, todo o mal que você faz, todo o pecado que você comete, vai voltar contra você um dia. Pode ter certeza, pode demorar aqui na terra. Só que do julgamento de Deus, ninguém escapa. Então, eu sou, sabe, é como uma amiga minha fala, ela diz, Karina, se eu não for acreditar na palavra de Deus, é melhor jogar minha Bíblia fora. Porque a palavra de Deus é rica, ela é eficaz, ela é faca de 2 gumes, sabe? Ela é verdade, ela é rocha. A palavra de Deus, ela não mente.
Então, a gente precisa confiar na palavra do Senhor. Boa noite, Régia. Que o Senhor, ele vai estar falando a verdade na palavra dele, entendeu? Então, tenhamos cuidado, sabe? É uma das coisas que eu tenho, assim, focado muito na educação dos meus filhos como mãe, é que eu esteja intencionalmente plantando Deus na vida dos meus filhos. E assim, não é pegar a Bíblia, abrir um versículo e ler, não. É fazer um plano, é ter um plano de ação, sabe, gente? Você está ali investindo, né, nessas memórias. Hoje eu postei uma postagem no Instagram dos meus filhos brincando na mesa. Um estava comendo, a outra estava fazendo escola e música clássica tocando. É uma memória que eles vão ter. Quando eu estou normalmente cozinhando, eu estou escutando louvor. Então, eles vão ter uma memória da mãe deles escutando louvor. Eu não estou fazendo para eles verem, mas eu estou fazendo também para criar essa atmosfera de paz no meu lar, que seja propícia para o planteio. É mais ou menos eu estou aguando, entendeu? E a gente faz estudo bíblico com eles à noite. E eu, na educação domiciliar, eu também foco a palavra do Senhor. Eles vão para a igreja. Então, assim, a mesma coisa na minha vida, né? Plantando Deus na minha vida. Se eu não tenho um tempo pessoal com Deus, como é que eu vou investir num tempo pessoal deles com Deus? Cada um tem que ter o seu tempo, né? Quando a Belinha começar a ler, ela vai fazer seus próprios devocionais ilustrados. Eu vou dar um caderninho para ela ilustrar. Então, assim, agora ela já está aprendendo, né? Então, a gente tem que estar com essa ideia, essa imagem da semeadura e a colheita. Eu quero que, se vocês pudessem marcar no seu coração, nesse tópico de imersão, seja esse. Seja uma colheita, uma semeadura intencional. A gente sabe da história de Ana, que é quem a gente está estudando, né, Érica? Não estamos estudando Ruth, estamos estudando Ana. Deixa eu pegar a ilustração dela aqui de novo para mostrar para vocês. A minha não está pintada ainda, gente. Eu ainda vou começar, tenho fé. Mas aqui está a minha Ana. E a gente sabe que ela teve mais ou menos 3 anos com Samuel. Ela orou para Deus dar Samuel. Deus deu Samuel para ela e ela intencionalmente, assim como Joquebede, investiu na vida de Samuel. A tal ponto que mesmo Samuel, eu imagino Samuel lá no templo com Eli e ela em casa tecendo essas roupinhas que ela mandava para ele e orando enquanto ela tecia essas roupas. Eu ficava imaginando assim, ela costurando, sabe, as roupinhas para ele e orando pela vida dele. E a gente sabe que o templo naquela época não era um lugar fácil, ele era um lugar corrompido. Os filhos de Eli corromperam o templo, né, no sentido do serviço, eles eram pessoas corruptas. Mas Samuel cresceu com tal integridade que a Bíblia fala que Samuel, ele não tinha ninguém que pudesse falar mal dele. Então, assim, o impacto dessa mulher na vida dele, intencionalmente, é isso que eu quero para a minha vida na semeadura e o planteio. Eu quero isso para os meus filhos, sabe? Eu sei que eu não posso garantir a colheita. Ninguém pode. Nenhum fazendeiro, né? Agricultor pode garantir que vai ter uma colheita boa. Por quê? Porque existem os planos do Senhor. Né? A gente faz os planos, mas a resposta certa vem dele. Mas eu garanto que aquilo que eu estou plantando, o Senhor permitindo, eu vou colher. Tá bom? E vamos para o próximo. A última coisa é uma advertência. Não é nosso dever julgar ou separar trigo e joio. Gente, quanto joio a gente tem encontrado nas igrejas e nos lugares também, não é brincadeira. Pessoas que se fingem ser cristãs ou que se enganam, né? Eu acredito que existem aquelas que fingem e tem aquelas que mentem para si mesmas, que elas mesmas acreditam, né? E é muito triste, gente, sabe? A gente vê situações que balançar a cabeça e pedir misericórdia ao Senhor. Justiça e misericórdia. Só que não é nosso dever estar se fazendo essa separação. Mateus 13:30, vamos abrir lá. Mateus 13.
A Bíblia que eu tô lendo, gente, é a Bíblia de Estudo da Mulher de Fé, da editora Vida. Mateus. É a Bíblia que eu uso para os meus estudos bíblicos ilustrados em português. 13. As ilustrações dela foram eu que fiz. Eu que pintei, eu que colei, eu que escrevi. Mateus 13, 30. Quase lá. Mateus 13. Opa! É metade de uma página, metade na outra. Vamos lá. Mateus 13, 30. Deixem que cresçam. Ele respondeu. Gente, eu vou ler tudo. A parábola do joio. Jesus lhe contou uma parábola dizendo: o reino dos céus. Vou trazer mais primeiro aqui. Vou dar um zoom. Pronto. Jesus lhe respondeu. Lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio um inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Deixa eu ver se no livro tem uma imagem de joio aqui. Tinha uma imagem, não sei se era joio, tinha uma imagem na... Deixa eu ver aqui, Harvest. Vou mostrar para vocês as imagens que tinha aqui, eu quero mostrar também. FGH. Isso, ó. Isso daqui é o joio. Diz Undarned Weeds. Imaturos, plantas, trigo imaturo, né? E joio parece muito similar. Assim como cristãos e não cristãos podem parecer. Jesus antecipou, né, os discípulos a permitirem ambos crescerem juntos até a colheita final. Porque só no final da colheita é que você vai conseguir distinguir o que é joio e o que é trigo. Porque quando eles estão crescendo, eles parecem a mesma coisa. Eles têm a mesma aparência. Só que só no fim, né, quando o trigo já está maduro, é que você vai poder ver a diferença entre os dois. Daí ele pega e coloca essa analogia, né? Então, assim, não é nosso dever, gente. A gente tem que se resguardar, sabe? Resguardar a nossa família, resguardar nossos segredos, resguardar os planos do nosso coração. Isso tem uma coisa que eu tenho aprendido muito, sabe? E pedir a Deus por essas pessoas, né? Que a gente não sabe se é joio ou se é trigo. Mas que a maturidade, né, espiritual vai nos mostrar. E só apenas o Senhor vai poder fazer essa distinção. Eu vou mostrar para vocês agora as imagens do livro. Esse daqui, vou ver se eu consigo mudar minha luz aqui para não ficar muito claro para vocês. Pronto. Esse daqui é tabernáculo. Peraí. Deixa eu pegar eu vou pegar aqui a minha leitura bíblica, porque eu tenho uma página só disso. Ó. Festival das tendas, né? Dos tabernáculos. Era essa daqui. Tá vendo? Essa página que eu fiz da minha leitura bíblica de 2 anos, ela é toda só das celebrações. Vai ser útil pra gente agora. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Festas e celebrações. Páscoa. O Senhor passou sobre a casa dos hebreus. Festa dos pães sem fermento. Lembrava o povo do pão da aflição comido no Egito. Festa dos primeiros frutos. Congregação da colheita de cevada ao Senhor. Festa das semanas, dedicar ao Senhor os primeiros frutos do trigo. Lembra que eu falei para vocês, né? Que a cevada e o trigo, um vinha logo depois do outro. Festa das trombetas, comemoravam um dia totalmente santo. Dia da expiação, exame de vida, confissão de pecados e buscava o perdão do Senhor. E por último, a festa dos tabernáculos. Celebrava o fim da colheita das uvas e das azeitonas.
Então, essas eram as festas e celebrações do povo, que eram justamente junto com as colheitas, né? Essa aqui é a minha agenda bíblica, da leitura bíblica de 2 anos. E por último, aqui em cima, tem uma árvore de palmeira, né? Que eles pegavam as... Ai, gente, qual é a palavra? Tá aqui. Deixa eu ler. São as tâmaras. Isso é uma tamareira. É uma tamareira. E essa daqui é uma romã, muito comum. E são esses. Essas são as imagens que tinham aqui no livro que eu poderia compartilhar com vocês. Então, quais lições ficam pra gente sobre a colheita nos tempos bíblicos? Primeiro, a gente vai colher aquilo que a gente planta. Segundo, ou melhor, a gente vai colher daquilo que a gente planta. Segunda coisa, a colheita totalmente, 100% depende do Senhor. A gente deve fazer a nossa parte, mas ela vem do Senhor. A gente deve dedicar a nossa colheita ao Senhor, né? Isso eu tô falando, gente, de analogias. Eu tô falando de nossa colheita espiritual. Eu tô falando do que a gente está investindo nas pessoas, do que a gente está investindo na nossa casa, no que a gente está investindo no nosso casamento, do que a gente está investindo no nosso relacionamento com nossos pais. Eu tô falando dessa colheita, certo? Que você está investindo no seu trabalho, que você está fazendo ali espiritualmente para o Senhor. O sucesso está intimamente ligado ao Senhor. E deve-se haver planejamento. Você deve estar planejando o que você está fazendo. Você não vai simplesmente criar seus filhos, educar seus filhos assim, o que é que a gente vai fazer hoje? Vou fazer qualquer coisa. Seja diligente. Faça. Você vai colher aquilo daqui a 10 anos. Eu comecei a educação domiciliar com a minha filha. A minha filha tinha 2 aninhos. Então, já fiz com ela com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos. Ela vai começar o currículo de 5 anos agora. O meu filho, eu vou começar o de 2 anos agora. Hoje é só praticamente trabalho, né? Fadiga. Mas eu sei que daqui a 15, 10, 20 anos, Deus sabe quando, se nessa terra ou no porvir, Deus vai estar me abençoando por isso. Eu confio na palavra do Senhor, porque Ele foi fiel e capaz para Sara. Por que Ele não vai ser fiel e capaz para mim? Deus é Deus, sabe? A gente deve servir, a gente deve estar fazendo. Então, não desanima, irmã. Não desanima. Planta, sabe? Você vai colher. Tenha fé na colheita do Senhor. Tenha fé, porque Ele ama as pessoas que trabalham para a glória dEle, sabe? E não te preocupa se tem alguém atrapalhando a tua semeadura, se tem algum inimigo tá vindo jogando joio, não se preocupa, certo? Continua plantando. Essa foi uma das lições que eu aprendi esse ano. Se jogarem joio na tua plantação, não se preocupa, irmã. Continua trabalhando, não desanima, não para a obra. Continua fazendo o trabalho do Senhor com diligência, porque Ele vai te honrar. Ele me honrou e Ele vai te honrar. Continua a obra. Não para. Ai, Karina, meu marido não é cristão. Eu me sinto tão triste. Ora, irmã. Intercede, jejua, sabe? Pede, implora ao Senhor que muda o coração dele. Teu marido está em pecado, se ajoelha, ora. Intercede, unge as coisas dele, sabe? Abençoa a vida dele. Coloca as mãos na cabeça dele enquanto ele dorme e ora por ele. Que Deus consagre seu coração. Seus filhos estão nas drogas, seus filhos estão com vícios, seus filhos estão desobedientes. Irmãs, se ajoelhem na frente do quarto deles, orem, peça a Deus, coloca as mãos no quarto deles, sabe? Coloca a tua cabeça, acorda de madrugada, ora, intercede, jejua. Não desiste da tua família. A colheita vai vir no tempo do Senhor. Confia. Ele não desampara. Ele não desamparou todo o povo de Israel. São mais de 2.000 anos de história, né, que a gente tem nas Escrituras. E Ele foi fiel, gente, em cada caso. As profecias se cumprem. A palavra do Senhor não mente. Ser fiel, irmã. Então, eu deixo essa palavra para vocês hoje à noite. Eu vou orar agora,
E eu peço que vocês estejam colocando isso no coração de vocês. Que Deus não mente. E você vai colher exatamente do que você está plantando. E deixa Deus agir, tá bom? Eu vou orar por vocês. Senhor Deus, eu te agradeço nesse momento pelo nosso Ministério Cafezinho da Tarde. Eu te agradeço, ó Pai, pela plantação que está sendo feita em todo canto do mundo. Mulheres aqui nos Estados Unidos, mulheres no Brasil, mulheres no Japão. E eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja com elas, o Senhor esteja abençoando essas mulheres, que o Senhor esteja frutificando na vida delas. E que o Senhor as dê coragem, firmeza, diligência, domínio próprio, para que elas possam estar plantando não apenas em sua vida espiritual, mas na vida dos seus filhos, ó Pai, através do seu testemunho, na vida de seus maridos, que elas sejam esposas amorosas, que elas amem o seu lar, que elas tenham carinho, amor, que elas cuidem, ó Pai, com apreço do seu lar, de tal forma que o marido deseja voltar para casa, de tal forma que os filhos anseiem estar nos braços dessa família. Meu Deus, ajude essas mães, Senhor, cuida delas. Meu Pai, aquelas que são filhas, dê a elas o desejo de honrar seus pais, aqui ainda estão na casa de seus pais. Dê o desejo a elas de honrar, de trabalhar, de cuidar, de perguntar o que a mãe precisa, de honrar financeiramente, de estar assistindo seus pais em suas necessidades, Senhor. Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor seja conosco nesse estudo. Vão ser 2 anos de estudo, a gente já fez 6 meses, Senhor, praticamente. Nós já estudamos essas mulheres que o Senhor tem colocado na nossa vida. E eu te peço que nesse estudo de Ana, Senhor, o Senhor nos ajude a colocar cada área da nossa vida em Tuas mãos. Ó Senhor, nos ajuda a orar pelo nosso Samuel. Seja o que for na nossa vida, que for precioso, que nós estamos orando. E que a gente possa entregar nas Tuas mãos. Que ainda que os nossos medos aconteçam, ainda que, mesmo que o Senhor nos dê o que a gente deseja, que a gente entrega de volta a Ti, que seja para a Tua honra e glória, Senhor, que a nossa vida resplandeça aquilo que o Senhor é em nós. E eu te peço por isso, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a permanecer firmes nesse estudo, a ter ânimo, ó Pai, a não parar pelo caminho e se sentir frustrado. Oh Deus, eu repreendo essa frustração na nossa vida, Senhor. Eu repreendo tantas mulheres que começam e param, Senhor, e se sentem fracassadas, Senhor. Tira isso da vida delas, Senhor. Dê a elas a força e a graça que vem de Ti, de permanecer firmes, ó Pai, na obra. Ajuda todas aquelas irmãs que não têm congregação, que o Senhor encontre uma igreja para elas, irmãs fortes na fé, que as estejam ajudando, amparando, abraçando, ó Pai, nos seus ministérios femininos na igreja. Senhor Deus, nos ajuda a ser luz, nos ajuda a ser sal, nos ajuda a amar, Senhor, a perdoar. Em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai, pelos tantos ensinamentos que o Senhor nos dá na Tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. É isso, meninas. Eu vou indo agora. Como vocês podem ver, eu tô cansada. Hoje foi um dia muito cansativo. Realmente esse estudo veio assim pra colocar no meu coração ainda mais o desejo de honrar e amar a minha família. É um dia muito cheio, muitas decisões, muitas coisas fazendo na casa, correndo de um lado pro outro. Mas eu tenho prazer no Senhor de honrar vocês, em permanecer com esse estudo, em fazer todas as 24 mulheres, 5 estudos por mês. Não é fácil, mas eu sei que o Senhor, Ele vai me capacitar para estar abençoando vocês com esse estudo e permanecer aqui firme e forte, né? Um beijo para vocês, que Deus abençoe a vida espiritual de vocês. E a foto vai amanhã, se Deus quiser, para o Instagram e aqui a página, tá bom? Um beijo, boa noite, tchau, tchau.